Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um De Frente para Analista. Meu nome é Eduardo Nishio e eu sou um dos analistas responsáveis pela cobertura do setor financeiro. Hoje a gente vai falar sobre o nosso bate-papo com o CFO do Banco do Brasil. Então não esqueça de deixar seu like e os seus comentários aqui no vídeo que a gente responde o quanto antes. Então vamos lá. Bom, a gente teve com, o Marco Giovanni Tobias da Silva, o novo CFO do Banco do Brasil. Ele já tinha sido, relações com investidores por algo em torno de 10 anos, né, há 12 anos atrás, então, a volta dele, foi recebida, muito bem pelo mercado, tá. E a gente bateu um papo com ele sobre o guidance, sobre a blindagem das operações contra ingerências políticas e também, sobre, o que tinha mudado para ele, em relação a 12 anos atrás, quando ele estava lá, tá. Bom, em relação ao guidance, acho que nada mudou muito, tá. A gente está com a perspectiva positiva, para esse ano, tá. O guidance, aponta aí no meio do guidance para um crescimento de lucro em torno de 10 a 15%. A gente está mais para a faixa dos 15, tá. O meio do guidance é 10%, um ROI, um retorno sobre patrimônio, em torno de 20, 21%, tá. Eh, no que tange aqui ao que ele acha que aconteceu, ou que ele acha que mudou durante esses 12 anos, acho que os pontos principais foram melhor alinhamento dos minoritários, tá. Hoje o management, 30% da remuneração variável deles, metade dos 30% que é variável, é dada em ação e é vested em 4 anos, né, ou seja, eles ganham em 4 anos, eh, algo em torno de 15% da remuneração total deles em ações. Então eles estão muito mais alinhados e preocupados com, a performance, né, o desempenho das ações. Outro ponto importante que mudou lá de trás foi o processo decisório, tá. O processo decisório era muito mais, entremeados ali no board, né, no conselho, no 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 na diretoria, e agora, o que ele notou é que, as propostas vêm muito mais de baixo, eh para cima, tá. Então a diretoria e o board, enfim, o conselho fica mais focado nas decisões estratégicas, né, e no crescimento de longo prazo. Investimento em tecnologia também foi um outro ponto importante que ele mencionou. O banco tem investido bastante em tecnologia e, na visão dele, o aplicativo do BB é o melhor entre os bancos incumbentes, né, os maiores bancos do Brasil. Alinhamento das agências, que ele notou que, nessa vinda, nesses 10 anos mudou muito, e melhorou muito a remuneração das agências, tá. Então estão muito mais alinhados e ágeis, nas mudanças e no foco na mobilização das metas, tá. Eh, e por fim a visão cliente, tá. O banco mudou também, o jeito que eles olham os negócios. Antes era só PJ e PF, né, pessoa física e pessoa jurídica. Hoje eles quebram em 4 unidades: pessoa jurídica, pessoa física, agro e governo, e com uma visão um pouco menos produto e mais cliente, tá. Eh, em relação à blindagem política, que é uma das preocupações grandes aí dos investidores, além, da decisão, eh, feita de cima para baixo, as decisões são feitas, quase todas não, as mais importantes são feitas todas via colegiado, ou seja, em comitês. Não é só um departamento ou uma pessoa que decide, é um grupo de pessoas. Isso, evita qualquer, tomada de decisão errônea aí, né. A estratégia de 5 anos também não muda, então eles têm um plano estratégico de 5 anos, com a mudança de CEO isso não muda, né. Lembrando que, até mesmo ele apontou que historicamente a cada 2 anos tem a troca de CEO da empresa, tá. Então, e com isso os VPs são mudados também, os vice-presidentes, tá. A diretoria, os 27 diretores, precisam ser obrigatoriamente do funcionários de carreira do Banco do Brasil. Isso também, evita qualquer ingerência política.
Os vice-presidentes não precisam ser os 9 vice-presidentes não precisam ser, essencialmente, de carreira do banco, mas quase todos eles são, tá. Então acho que é um ponto positivo. Ou são de carreira, ou são ex-funcionários de carreira com no mínimo 15 anos de casa. Controle de risco, qualquer mudança no apetite de risco da instituição é necessário passar pelo conselho também, que é um outro ponto, que evita qualquer, ingerência política, tá, em relação a apetite de risco. E por fim tem o TCU, né, que, monitora, o banco, as tomadas de decisões e penaliza os infratores na pessoa física, né, então esse é um ponto importante aí, que evita qualquer, tomada de decisão, política, tá. São essas os pontos de destaques, em relação à parte de política, tá. A gente fala um pouquinho também aqui do AgroShow, enfim, do consignado, episódios, a percepção deles em relação a esses pontos. Mas eu vou pular para o agronegócio, que é o banco é o maior banco de carteira de agro do Brasil, então é importante a gente passar aqui rapidamente. Os 300 bilhões a carteira deles, que eles têm na carteira hoje, dá mais ou menos um terço da carteira total do banco, eh e apesar do tamanho grande, eles perderam share nesses últimos tempos. O que ele falou é que no governo Bolsonaro, o subsídio, chamado equalização para empréstimos de agronegócio, diminuiu, né, durante o período. E com isso o apetite para o crédito agro também caiu durante esse tempo. Agora o que eles pretendem é voltar com com a equalização, né, no montante maior, e com isso o BB, novamente aí pretende ganhar share nesse agronegócio. A gente continua construtivo com o desempenho do banco no curto prazo, pelo menos nesse ano agora de 2023. A nossa expectativa de crescimento é em torno de 13% de lucro, né, crescimento de lucro, tá, um ROE de 20, 21%, tá, e o nível de capital acima dos pares. Então, o banco está capitalizado, está rentável, é um lucro acima dos pares, tá, na média. É o maior lucro, do quarto tri, do primeiro tri, desculpa, e do quarto tri também foi foi do Banco do Brasil, né, entre os maiores bancos do Brasil. Então, a gente acha que essa toada, essa tendência continua nesse ano, tá. Para 2024, a gente ainda está construtivo, tá. Lembrando que qualquer ingerência política, isso demora bastante, uns 4 anos para a gente, olhar, ver o resultado aparecer em termos de bottom line, em termos de lucro, mas por enquanto o que a gente tem visto é um management, é uma diretoria muito, pé no chão, enfim, as indicações, nos vê a crer que quase todos a composição do time que toca o banco é feita por funcionários de carreira, e o que é, no nosso ver, positivo. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de deixar seu like, né, acessar o nosso relatório completo no link abaixo, e para quem quer acessar todos os nossos relatórios gratuitamente, visite o nosso site no analisa.genialinvestimentos.com.br. E até a próxima. Um abraço.